Não é para ninguém fugir, tá, do seu lugar agora, mas a gente vai falar... Eu te trouxe 2 exercícios simples sobre números. Porque a gente vai falar sobre números hoje, tá? Então, a pergunta é a seguinte: eu tinha R$100. Eu ganhei 10%. Depois eu perdi 10% em cima desse valor. Quanto eu tenho no final? Quem acha que é 99, levanta a mão. Quem acha que é 100, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Né? Porque mais da metade não acha nada. Eu nem ouvi a pergunta, muita gente está falando, né? Eu fiz essa pergunta no carro. E, rapidamente, a Amanda, na empolgação de responder rápido, falou: ué, 100? Não é. Não é. Por quê? Porque você não pode simplesmente achar que se aumentou 10% e diminuiu 10%, então corta 10% para um lado e para o outro e você vai ter a mesma coisa no final. A gente vai ver hoje sobre essa questão de percentual, né? Os juros aplicados. E a conta é isso aí, é 99. Se eu ganho 10 em cima de 100, eu vou para 110. Se eu perco 10, eu já não perco. Se eu perco 10%, eu já não perco mais em cima de 100, que era o valor original. Eu perco em cima do novo valor, 110. Tá? Meu salário era de 100. Aumentou 10% em um mês e 10% no mês seguinte. Então, olha, esse cara era tão bom que ele recebeu 2 aumentos em 2 meses seguidos. Não é a mesma coisa de ter aumentado 20% direto no primeiro mês? Não, não é. Ué, mas é 10 mais 10. Sim. Mas você está aplicando o segundo 10% em cima do que você já aumentou no mês anterior. Hoje a gente vai falar sobre juros compostos. Juros compostos são muito interessantes, como a gente vai ver aqui. Porque ele não aumenta de forma linear o valor que você está investindo. Ele vai aumentar de forma exponencial, ou seja, à medida que o tempo passa, mais você tem de rendimento, porque os juros já estão sendo aplicados em cima dos juros do mês anterior, do mês anterior, e do mês anterior, e do mês anterior. E o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de disciplina, nós vamos precisar de paciência. Porque se você mexe no dinheiro que está lá, você muda todo o cálculo dos juros compostos. Mas até a gente chegar nos juros compostos, a gente tem algumas coisas para ver ainda. Ficou bem pequenininho aí, mas eu falei sobre esses números para vocês na primeira aula, quando a gente fez um overview ali em relação a toda essa questão de despesa doméstica, de finanças pessoais e despesas domésticas e orçamentos e tudo mais. Esse gráfico aí ele foi atualizado até 2022, eu não achei mais recente, mas os números são bem próximos, que fala sobre a questão do endividamento das famílias. E vocês se lembram que praticamente toda aula a gente fala um pouquinho sobre essa questão do endividamento. Os números mais interessantes são aqueles do gráfico de baixo, que eles vão falar sobre as famílias que têm dívidas em atraso e o percentual de famílias que não conseguirão pagar essas dívidas. A questão é, eu não sei aqui, quantos têm alguma dívida, qual é o perfil da dívida de vocês, se é com casa própria, se é com dívida de cartão, seja lá o que for. Mas a questão é um alerta para a gente fazer, se a gente ainda não fez, essa questão do inventário. E quando a gente falou do inventário, não é só os bens que a gente tem, mas também são as nossas dívidas. A gente precisa honrar as nossas dívidas, e para isso a gente precisa ter um plano, para que a gente não faça parte dessa estatística. E se a gente já está nessa estatística, como é que a gente sai desses números? Né? Porque ali mostra que 10% das famílias não conseguirão pagar as suas dívidas. Como é que você vai lidar com isso? Como é que você tem lidado com isso se você está dentro daquele percentual? São casos que a gente não vai conseguir abordar aqui individualmente. Mas, de novo, serve como um alerta para a gente sobre isso que as irmãs falaram aqui no começo. Será que a gente tem consumido o que, de fato, a gente precisa consumir ou a gente está ali gerando alguma dívida de algo que não vai trazer nenhum benefício para nós, para os nossos irmãos? Então, é importante a gente entender
onde nós estamos, e se vocês lembram, a gente falou sobre aquele mapa de onde nós estamos e qual é o plano que a gente tem a seguir. Quando a gente fala de dívida, em geral, boa parte das dívidas, quem tem, ela está atrelada à questão do cartão de crédito, né? Lá do crédito rotativo. Em 2024, saiu uma legislação nova que limita o teto da dívida. Ela não pode ser superior ao dobro da dívida que você tinha inicialmente. Então, se você deixou de pagar 100, a sua dívida não pode ficar acima de R$200. Tá? Aí você fala assim, não, então ótimo. Né? Porque se antes poderia triplicar, quadruplicar, e agora só pode dobrar, então está tudo tranquilo. Bem, você não vai conseguir, ou é muito difícil que você consiga um investimento que te dê 100% de retorno, tá? Num curto espaço de tempo, a não ser que você corra muito risco. Lá no último slide a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quando você pensa nesse tipo de dívida, você não pode pensar dessa forma, porque senão você já está pensando o seguinte, então eu posso fazer a dívida, porque ela só poderá dobrar. O que a gente tem que mudar é a forma como a gente encara esse tipo de situação. E a pergunta é, como então evitar o crédito rotativo? E algumas coisas que estão escritas ali, talvez vocês digam assim, isso é bem óbvio. Sim, mas muitas vezes é o óbvio que precisa ser dito, para que a gente reflita, dentro da nossa realidade, como isso tem sido, como a gente tem vivenciado essas coisas, né? Então, primeiro, você tem um orçamento doméstico? A gente fala isso praticamente toda aula. Porque se você não tem, o cartão é uma das coisas mais maravilhosas que você tem à mão, porque você não precisa desembolsar o dinheiro na hora. Então, enquanto o seu limite permitir, você vai poder comprar. Evite ter mais de um cartão. Por quê? Porque a tendência, e essa limitação da dívida é por cartão. Então, você pode ir até o dobro da sua dívida em cada cartão que você tiver. Mas eu tenho 4, 5 cartões, porque um é para milha, um é para não sei o quê. Bem, se você consegue lidar com isso, parabéns. Mas uma atitude, uma ação que pode te ajudar é evitar ter mais de um cartão para que você controle ali as suas despesas de uma forma melhor. Atente-se às parcelas de suas compras. Vocês sabem, as parcelas que você faz, ela vai reduzindo a sua capacidade de compra em relação à redução do seu limite. E você tem que pensar, não necessariamente se tudo que você vai comprar, algumas coisas sim, tudo bem, mas nem tudo que você vai comprar você pode pensar assim, mas será que eu consigo pagar aquela parcela? Porque muitas vezes você vai pagar, às vezes, 50% a mais, 60% a mais do que o produto, se você pagasse ele à vista, e ok, tem algumas coisas que a gente precisa parcelar, mas a questão é, será que tudo que você está comprando parcelado, você precisa de fato comprar? É a primeira pergunta. Eu acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre, porque senão, de novo, pode ser que no final do mês você não consiga arcar com o valor do seu cartão de crédito. E aí você tem que olhar a fatura do seu cartão e você tem que fazer esse exercício, não tem outro jeito. Avalie sempre a necessidade real da compra, acabamos de falar sobre isso. Utilize com moderação. Então, não é pela facilidade do cartão que você vai usá-lo de forma desenfreada, senão você vai cair lá no crédito rotativo. E, se eventualmente você não conseguir pagar a fatura do cartão, considere a possibilidade de parcelar a fatura no crédito rotativo, porque você vai ter juros menores. Então, ao invés de você entrar nos juros de não ter conseguido pagar toda a sua fatura, já negocia com a operadora do cartão de crédito a possibilidade de parcelar o saldo devedor. Em geral, a taxa de juros é menor. E como a gente vai ver num exercício daqui a pouquinho, uma das coisas que influencia a sua dívida ou o valor que você vai ter no final das contas é a taxa de juros. E não pense assim, não, mas uma é 5% e a outra é 2%. É bem pouquinho a diferença. No primeiro mês pode ser. No segundo, no terceiro, no quarto, no 12º, no 24º mês, isso faz uma diferença brutal. Tanto para dívida quanto para investimento.
Ah, mas esse investimento aqui me dá 1% ao mês, aquele ali me dá 2%. É só 1% de diferença. Não, é 100% de diferença. Porque um te dá 1%, na outra você dobra a sua capacidade de rendimento no seu investimento. Então, é a forma como a gente tem olhado para as nossas receitas, despesas e a nossa dívida que talvez tenha que ser ajustada. Alguém aqui já ouviu falar de inflação? Sim, né? Então tá bom. Não precisa ser economista, não precisa ser especialista em finanças, mas todo mundo já ouviu falar de inflação. O que é inflação? E não é definição econômica, não. O que é inflação na prática? As coisas custam mais caro ou mais barato? Mais caro. Os bens, os serviços, eles ficam mais caros com o passar do tempo. E aí a pergunta, né? Por que conseguimos comprar tão pouco hoje com o mesmo valor que há 2, 3, 10, 15 anos atrás? É porque o efeito da inflação é percebido. As coisas vão ficando mais caras e o nosso poder de compra, ele não acompanha o efeito da inflação. O real foi criado lá em 1900 e lá vai bolinha, 94. E uma nota de 100 naquela época, hoje, equivale a R$ 13,28 em poder de compra. Tá? Perdeu aí 87%, 86% do seu poder de compra. O que significa o seguinte, se você pegar R$100 e guardar embaixo do seu colchão, você não vai ter R$100 daqui a um ano. Você vai ter 95. E depois 90. E depois depende daí de todos os efeitos da economia. Mas o que a gente tem que pensar é, o que nós, então, vamos fazer para preservar o nosso poder de compra? Minimamente preservar o nosso poder de compra. A gente tem que fazer alguma coisa com o nosso dinheiro. A gente não pode, a não ser, assim, em casos de exceção, há meses que são exceção, há períodos, há temporadas que são exceção, como os irmãos falaram, em relação aos imprevistos. E aí tudo bem, que talvez a gente não consiga poupar, talvez a gente não consiga investir, mas, de novo, se a gente nem pensar nisso, de fato, isso não vai ser uma prioridade e a gente vai alocar os nossos gastos de uma outra forma. Tá? Gastar. A gente vai falar hoje sobre gastar, sobre dar, sobre investir. E aí talvez você fale assim, mas aqui gastar é tranquilo. Gastar é a parte mais fácil dessa equação, né? Gastar eu não preciso, é só me dar o cartão, me dizer o limite e me dar o tempo, que aí eu consumo o que for necessário consumir naquele tempo. Está bem tranquilo aqui. E aí, de novo, né, eu não tenho a menor pretensão de dizer como é que você deve gastar o seu dinheiro. Essa não é a minha ideia, de novo. Temos realidades diferentes, contextos diferentes aqui. Mas a ideia é que nós tenhamos informação para tomar boas decisões. É esse o meu objetivo. Quais são os princípios pelos quais nós vivemos? E aí a pergunta que é sempre feita do púlpito da nossa igreja, né? Nos falta conhecimento ou nos falta submissão àquilo que nós conhecemos, vivermos de acordo com esses princípios. Como é que a gente entende, ou como é que a gente tem percebido a forma como nós temos que administrar os nossos recursos? Nós já vimos que o nosso papel qual é? Resumido em uma palavra, é o de mordomos. Nós somos mordomos. O que faz o mordomo? Administra o quê? Os bens de quem? Do Senhor. Então a pergunta que nós devemos fazer é, nós temos administrado bem aquilo que pertence ao Senhor? Quando a gente vai gastar, é a pergunta que a gente tem que se fazer. A perspectiva da eternidade deve afetar a forma como você lida com as riquezas hoje. Hebreus 11, 24 e 26 diz assim, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. A pergunta para nós é, nós temos considerado a perspectiva da eternidade
com os gastos que nós fazemos hoje? Sim. Não. Devemos fazer isso? Devemos levar em consideração a perspectiva da eternidade? Ou a gente vai ter aquela mentalidade de eu já entreguei a minha oferta na igreja desse mês, o resto tomo conta eu, como se fosse nosso recurso e não do Senhor. Uma das nossas prioridades quando a gente vai gastar deve ser o quê? A nossa oferta, que ela é RPG, nós já sabemos disso. Regular, proporcional e generosa. Se nós tivermos disciplina e alegria com esse hábito, nós vamos reconhecer a parte de Deus que nós também já vimos lá na primeira aula. E qual é a parte de Deus nessa equação em relação a nós, que somos os mordomos? Ele é Senhor, Ele tem o controle e Ele estabelece a nossa provisão. Então, se nós entendermos que essa é de fato a parte do Senhor e nós nos ocuparmos de fazermos bem a nossa parte como mordomos, participar do sustento da igreja local, do trabalho da igreja local, ofertando generosamente, é uma das nossas prioridades. E aí talvez você se pergunte ou fale o seguinte: olha, mas quando eu olho ali os meus gastos, quando eu olho a minha realidade, não sobra nada, então eu não consigo ofertar. E aí a pergunta é: será que essa é uma prioridade para você? Porque se for uma prioridade para você, eu tenho certeza, e aqui eu não falo de quantidade, mas eu só vou ofertar quando eu atingir o mínimo de R$50 que eu puder ofertar na igreja. Talvez você hoje não possa ofertar R$50, ok. Mas será que é prioridade para você considerar a oferta na sua igreja local? Porque se não for com 50, não vai ser com 500, não vai ser com 1.000, não vai ser com 5.000. Porque essa não é uma prioridade para você, simples assim. Então, quando a gente considera gastar os recursos que o Senhor tem nos confiado, a nossa oferta RPG tem que ser uma prioridade para nós. Provérbios 11, 24 e 25. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros já têm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará e quem dá de beber terá a sua sede saciada. E aí eu faço uma pergunta aqui que eu já sei a resposta, mas para a nossa reflexão. Será que você já foi alvo da generosidade de algum irmão? Dentro desse contexto de igreja, talvez dentro de contexto de igrejas que você já foi membro? Você já teve a oportunidade, você não só foi alvo dessa generosidade, mas você teve a oportunidade de socorrer irmãos que estavam em dificuldade? E eu sei de irmãos aqui que já estiveram dos dois lados. Já estiveram na posição de receber ajuda e foram muito abençoados por isso, e irmãos que já estiveram na posição de ajudar. E como isso foi abençoador para a vida da nossa igreja. Mas, de novo, se isso não for uma prioridade para nós vamos querer sempre mais, para utilizar apenas com as nossas necessidades, olhando apenas para aquilo que a gente quer fazer. E quando a gente olha para a forma como a gente tem gastado o nosso dinheiro, e por isso que a questão do inventário, do orçamento doméstico é tão importante. Como é que a gente tem gastado o nosso dinheiro? É uma pergunta que a gente precisa responder. Texto de 2 Coríntios 9, 10 a 14, Paulo escreve assim: E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês, com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Então, o socorro aos irmãos é uma boa forma de nós gastarmos, de nós darmos os recursos que nos foram confiados para administrar. E aí talvez você faça a pergunta: Diego, tudo bem, então, eu só posso fazer isso.
Eu nunca vou poder fazer nada com a minha família. Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. Ponto. Então, como é que eu faço isso? Nós estamos no meio de uma guerra. Nós viveremos essa guerra até que Cristo volte. Mas mesmo na guerra, e aí eu estou falando agora das guerras literais, os soldados têm momentos de descanso, momentos de lazer, momentos de recuperar a sua moral, as suas forças, a sua energia. E é assim conosco também. E o Senhor tem nos dado oportunidades de fazer isso acontecer. Mas a pergunta é, será que os nossos olhos estão apenas no nosso conforto e prazer, desejando construir celeiros cada vez maiores? Para que eu tenha cada vez mais, para que eu invista cada vez mais em mim mesmo? E, de novo, eu não estou falando aqui do valor em si. Eu estou falando aqui da inclinação do nosso coração. O nosso coração, ele quer cada vez mais e nunca está satisfeito, ou nós temos feito um bom proveito daquilo que o Senhor tem nos confiado? Será que as nossas despesas estão dentro daquilo que a gente pode arcar? Sim. Nós temos ofertado regular, proporcional e generosamente? Socorremos aos irmãos com alegria? Então, por que você não pode viajar com a sua família quando surgir a oportunidade? Por que você não pode jantar fora, eventualmente, com a sua esposa, fazer passeios? Por que você não pode? Você pode. Só que a questão é, como isso tem afetado o seu coração? E aí eu não posso responder essa pergunta por vocês. Vocês precisam colocar todas essas questões, como sempre, em oração diante do Senhor e pedir sabedoria para que a gente aplique bem os recursos que o Senhor tem nos confiado. Sempre lembrando que nós somos mordomos. Nós administramos aquilo que o Senhor nos deu para administrar e que Ele vai requerer isso de nós. E aí eu trouxe duas definições ali que talvez nos ajudem a entender isso um pouco mais. Uma é do John Piper e a outra do Randy Alcorn. E eu começo com ele que diz assim, então com que posso gastar? E ele responde, não devemos gastar de forma orgulhosa e que nos leve a pensar que somos independentes do Senhor. Não gastar com que nos desvie dos propósitos eternos ou que nos deixe com a ilusão de que somos os senhores e não seus mordomos, e não os mordomos do Senhor. E o Piper responde a essa mesma pergunta da seguinte forma, a questão não é quanto uma pessoa ganha. O mal está em ser enganado ao pensar que um grande salário deve ser acompanhado por um estilo de vida luxuoso. Deus nos fez para sermos canais de sua graça. O perigo está em pensar que o duto, ou seja, aqueles que o Senhor usa, deveria ser revestido de ouro. Não deveria. O cobre servirá. O cobre pode trazer riquezas inacreditáveis para outras pessoas. E no próprio processo desfrutamos da maior bênção. Que isso nos ajude a refletir, meus irmãos. Eu posso aplicar os recursos que o Senhor tem me dado para o bem da minha família, com atividades de lazer com a minha família. Eu posso. Mas em vista de todos os outros gastos que eu tenho feito, como é que isso se equilibra na balança? Economizar. Então, eu gasto. Eu posso gastar mais do que eu ganho? Não. Se eu gastar exatamente o que eu ganho, é o ideal? Não, porque não vai sobrar. Você não vai ter o que investir. E aí a gente nem vai entrar na página seguinte. Então, eu preciso economizar. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Provérbios 21:20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. Provérbios 30, 24 e 25. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara a sua comida. O que eu preciso fazer para poupar? Gastar menos. E como é que eu vou saber onde é que eu posso gastar menos ou com o que eu posso gastar menos? Se eu souber com o que eu gasto.
Então, a gente volta para o mesmo lugar e, de novo, não tem novidade. Tem a criação de um hábito, que não é fácil. Eu sei que é difícil. Mas se a gente não fizer isso, são aqueles R$100 das coxinhas que todo mês vão embora. E vocês vão ver um exercício que eu vou mostrar ali com números para vocês acreditarem. Os números vão mostrar para a gente o poder disso, a capacidade que a gente vai ter de poupança e de investimento no longo prazo. E aí você fala assim, mas eu não consigo poupar muito. Tudo bem, talvez essa seja uma verdade. Mas isso é um exercício. Se você não conseguir poupar com pouco, quanto mais você ganhar, mais coisas, em geral, você vai querer consumir. O seu próprio custo de vida ele aumenta. Então, a gente começa com pouco. Vocês lembram da história de José? 7 anos de abundância e 7 de fome. Se eles consumissem tudo que deu nos anos de abundância, o que ia acontecer depois? Fome. Esses administradores deviam juntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimentos nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Será que nós temos sido sábios para administrar, economizar, para quando houver a necessidade? Nós precisamos. Pode ser não a nossa necessidade, mas talvez a necessidade de um irmão. E que a gente só vai conseguir ajudar em muitas situações que vão exigir uma questão envolvendo dinheiro, se a gente tiver os recursos para ajudar. E o Senhor tem, como eu já falei alguns slides atrás, o Senhor tem nos dado essa oportunidade a muitos irmãos aqui, de generosamente receber essa ajuda e generosamente auxiliar esses irmãos. Então, finanças pessoais, eu falei isso na aula passada, é sobre fazer escolhas sábias. É priorizar os seus gastos. Nós temos uma quantidade de dinheiro que ela é limitada, e eu tenho que saber o que eu tenho que fazer com esse dinheiro. E nós devemos nos acostumar, e isso também é um exercício, a atrasar as nossas recompensas. Vocês lembram do teste do marshmallow, né? A criança com o marshmallow na frente podia comer o marshmallow, mas se ela esperasse 15 minutos, ela ia ganhar 2 marshmallows. Nós não queremos atrasar a nossa recompensa. A gente quer o marshmallow na hora. Mas se nós atrasarmos a nossa recompensa, a gente pode colher frutos. Nós vivemos a cultura do consumo, já falamos sobre isso hoje aqui também. E a pergunta é, o que o nosso orçamento, quando a gente olha de forma crítica, fala sobre nós? Será que eu estou envolvido, apesar de dizer que não, eu estou isento disso, tranquilo. Aparecem lá os anúncios para mim, eu bloqueio na hora, eu fecho o site, eu saio correndo dali, eu não consumo nem compro nada mais do que o estritamente necessário. Ou será que a gente tem comprado supérfluos? E, de novo, eu não estou falando de supérfluos aqui, compras mirabolantes, não. Pensem nas coisas pequenas. São as coisas pequenas que vão passando ao largo do nosso controle, muitas vezes, que vão fazer um impacto profundo lá no nosso orçamento no final do mês. Também ficou pequena aí, mas vocês vão ver quando chegar o material para vocês. Eu não tinha como colocar uma figura maior. Que é a pergunta que muita gente faz. Quanto guardar do meu salário, então? A resposta é, não há uma regra. A resposta deveria ser o máximo que você conseguir, né? Se eu conseguir poupar 50% do meu salário, ótimo. Se eu conseguir poupar 80%, ótimo. Se eu conseguir poupar 5%, ótimo. É o que a gente consegue agora, é uma questão de exercício. Se isso não for uma questão importante, uma prioridade para a gente nunca vai colocar isso como uma conta para a gente considerar. Então, há pessoas ali, no exemplo dessa matéria, né, que fala ali de poupar 10%, que fala de poupar 20%, que fala de poupar 30%. Não existe uma regra. A regra é fazer a sua planilha de orçamento doméstico, ver com que você gasta, considerar que você precisa poupar. Quanto? O máximo que você conseguir. Hoje a sua realidade pode ser R$100. Mas há uma diferença grande no longo prazo entre poupar e investir bem esses R$100. Ou falar, são só R$100.
O dia que eu conseguir poupar 500, aí eu começo a guardar. Sabe quando você vai conseguir poupar 500? Nunca, muito forte, mas muito difícil, eu vou colocar assim. Por quê? Porque aquilo nunca foi uma prioridade para você. Se não é uma prioridade com 100, não vai ser uma prioridade com 500. Porque o dia que você conseguir poupar 500, significa que você está ganhando mais. E você vai querer consumir mais. Porque você nunca teve essa prioridade lá atrás. Então, só sobra 50. Poupa os 50. Só não deixa na poupança. Tá? A gente vai ver isso já ali, que não é bom, não. Provérbios 21:5. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Pensem no longo prazo. De novo, mas eu só poupo 50. Vamos fazer as contas daqui a pouquinho. Porque a gente vai falar agora de juros compostos. Juros compostos também são conhecidos como juros sobre juros ou efeito bola de neve. O que é uma bola de neve? De desenho mesmo. O que acontece com a bola de neve? Ela começa pequenininha lá em cima, ela vai girando, 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 girando. Quando chega lá embaixo, ela está o quê? Gigante. Não é para ninguém sair correndo. Tá? Essa é a fórmula dos juros compostos. M, quem é da área de matemática não pode responder. Nem economia, nem finanças, nem nada disso. O que é o M? Não é Marina, não é mamãe. Mamãe é igual. M é montante. Ou seja, é quanto você vai ter no final de um determinado período. C é o quê? Capital. É o quanto você tem hoje para você investir. R$50, R$100, R$10. 1 é o quê? 1. É um número só. O I é o quê? I é o quê? Igreja? Não. I é a taxa de juros. E o T? Tempo. Então, olha só. Essa fórmula tem o M, tem o C, tem o I, tem o T. Os fatores mais importantes ali são o I e o T. Taxa de juros e tempo. Quanto melhor a taxa de juros que a gente tem... mas eu não vejo muita diferença de 2% para 1%. Você vai ver, muita diferença. E quanto mais tempo você tem, melhor. Puxa, mas aí se eu já passei dos 40, dos 50, eu tenho agora menos tempo do que eu tinha lá atrás. Sim. Mas isso então quer dizer que você vai viver à la louca e não vai poupar mais nada? Não. Mas é inclusive um incentivo para aqueles que são mais novos. E para que nós ensinemos aos nossos filhos. Porque quanto antes eles começarem, melhor. E talvez você nunca tenha tido essa orientação antes. Mas a gente pode começar a fazer isso agora. Tem essa frase que eu não sei se é do Einstein, a internet diz que é dele, tem essa imagem lá, e ele teria dito, ou pode ser Cecília Meirelles ou qualquer outra pessoa, juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem compreende isso, recebe juros. Quem não compreende, paga juros. E como eu falei, juros e o tempo, o fator mais importante. Olha que exercício bacana. Vamos supor que você pega R$10.000 e você faz uma aplicação que te renda 7% ao ano. E você deixa lá por 25 anos. Eu vou olhar aqui porque está meio embaçado ali atrás para mim. Ao final de 25 anos, esses R$10.000 terão se tornado R$55.000. Mas olha que interessante. Até 20 anos, tinha menos de 40. Vocês percebem que é uma curva que ela vai subindo de forma exponencial, né? Ela não é uma linha reta ali. Então, no início, é bem pouquinho. No início, você nem vê tanta diferença, né? Olha lá, 5 anos depois, caramba, tem 15 mil. Mas com 25 anos, ele vai para cima de 50 mil. Ele vai lá para 55 mil. Um outro exercício. Os mesmos 10 mil, só que agora você não coloca só esses 10 mil uma vez. Mas você se propõe a todo mês colocar R$200.
Essa mesma aplicação que você fez. E olha que interessante. Somando mais R$200 por mês, ao final de 25 anos, que antes você tinha 55 mil, você vai para cima de R$200 mil. Aquele pouquinho de R$200 por mês, que poderia ser 100, que poderia ser 50, e a gente poderia fazer vários outros exercícios ali. A questão é, se você é consistente, lá na frente, fazendo boas escolhas no seu investimento, a gente está falando ali de 7% ao ano, e você consegue investimentos que não tenham um risco tão grande para conseguir essa taxa de juros. Você tem que descontar também a inflação, tá? Para isso. Mas o que eu queria mostrar para vocês é como isso cresce ao longo do tempo. Se você for persistente, se você for habilidoso, tiver a disciplina de manter a recorrência dos seus investimentos. A gente vai ver no gráfico daqui a pouquinho, em relação à poupança, como não faz sentido para a gente hoje, tá? Esse aí são os dois gráficos juntos, né? Só que considerando, quer dizer, os dois gráficos juntos não, é o mesmo gráfico inicial, que você colocava só 10 mil uma vez, deixava o dinheiro parado lá, com uma comparação, a taxa de juros de 7% ao ano e a taxa de juros de 10% ao ano. Só 3% de diferença da taxa de juros. Vocês conseguem ver que o que é, não sei, verde? Não, o que é maior, é que cor? Amarelo, vermelho, ninguém sabe, né? Então o problema não é só meu, não. Essa outra cor que não é azul é bem maior. Laranja, tá bom, laranja. Ela é bem maior do que a outra. O que mudou? Mudou o tempo? Não. Mudou o capital que foi investido inicialmente? Também não. Mudou os juros. 3% ao ano. Tá? Isso dá 0, alguma coisa ao mês. E aí você fala assim, mas é 0, alguma coisa, Diego. Não faz diferença, não. Está ali. Ao final de 25 anos, com 7%, você tem 55 mil. E com 10%, 3% a mais, você tem mais de 100 mil. Você tem quase o dobro. Você tem até o dobro ali, dependendo exatamente de quanto sejam os valores que estão indicados. A diferença é muito grande. Então, fiquem atentos a isso. Talvez você hoje já tenha no banco um título de capitalização. Não levante a mão quem tenha título de capitalização. Não é bom. Tá? Não é bom. Então, toda vez que o seu gerente de banco ligar e te oferecer alguma coisa, parta do seguinte princípio: não é bom para você. É bom para alguém. É bom para alguém. Não vou falar mais nada. Há exceções. Isso é verdade. Mas eu estou dizendo isso, de novo, considerando uma regra geral. Há casos e casos. A minha intenção é que você tome as decisões bem informado. Eu e a Nivinha já tomamos decisões em relação a investimentos e tudo mais, que a gente foi porque, tá bom, vamos fazer, porque estão dizendo aqui, mas a gente nem conhecia aquilo que estava sendo apresentado para a gente. E, às vezes, se a gente toma com o mesmo recurso que a gente tinha uma decisão diferente, talvez a gente tivesse resultados muito diferentes. Mas por quê? Porque a gente não tinha informação. Então, eu preciso alcançar esse objetivo com vocês, que vocês busquem essas informações. Não é para ninguém se tornar um PhD em finanças pessoais, não é para ninguém ir para o mercado financeiro e agora eu vou vender tudo que eu tenho e vou aqui viver de ações, comprar e vender ações todo dia. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa minimamente entender alguns conceitos, para que você não diga que 7% ao ano e 10% ao ano é quase a mesma coisa, então tudo bem. O longo prazo vai dizer para você que não é. Repara que até o 7º ano, 8º ano, a diferença é bem pequenininha. Mas lá no 25º ano, a diferença é muito grande. Então, pensem no longo prazo. Tá?
É preciso ter paciência e constância para observar os efeitos dos juros compostos. Essa gestora de fundos aí, a Acre Capital, ela fez uma reflexão, a S&P é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tá? Ela diz o seguinte, nos últimos 100 anos, se uma família tivesse investido $72 mil em 1922 e tivesse deixado lá sem fazer nenhum aporte adicional, 100 anos depois ela teria o equivalente a $1 bilhão. Pô, Diego, mas o cara que botou isso em 1922 lá, ele já morreu, né? Já morreu. Mas a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é mostrar o seguinte, o longo prazo, a taxa de juros, o tempo, produz efeitos que são exponenciais. Então, não pensem, amanhã, não, vou botar R$10 mil hoje no banco, mês que vem eu tenho 20. Não, você não vai ter. Você não vai ter. Você precisa ser consistente, você precisa pensar no longo prazo. E aí, lá nesse estudo, eles falaram, né? Ah, mas nesse tempo, inflação, recessões, guerras, a gente teve a Segunda Guerra Mundial aí no meio do período, inflação, altas taxas de juros, tudo isso já foi calculado sobre o valor. Então, o período em que a Bolsa caiu e as ações caíram, períodos de guerra, períodos de crise e tudo mais, e ainda assim, ao final de 100 anos, o retorno teria sido esse. Eles fizeram isso para mostrar aquele ponto central ali que está grifado. O ponto central é a reação dos investidores. Se você vai lá e, naquele momento, fala assim, ah, não, vou tirar todo o meu dinheiro daqui. Ah, eu não vou considerar isso porque são muitos os cenários. Sim, e cada um tem um perfil de risco. Eu sei isso também. Ah, eu não posso mais correr risco nesse momento da minha vida. Perfeito. Eu não estou dizendo que agora você tem que pegar tudo e botar na Bolsa de Valores, não. O que eu quero mostrar aqui é o ponto em relação ao longo prazo. Considere o longo prazo. Ninguém vai fazer hoje, botar lá $72 mil e falar assim, daqui a 100 anos eu terei $1 bilhão. E aí sim, eu vou curtir. Não é essa a ideia. Pensem no longo prazo, pensem nas taxas de juros, pensem em como você pode usar os recursos que o Senhor tem te dado. E como você vai poder usar esses recursos para socorrer os irmãos, para abençoar o trabalho missionário em tantas frentes que hoje você talvez tenha o desejo de fazê-lo, mas você não pode. Você contribui ali com um pequeno valor, mas você gostaria de contribuir mais. O Senhor tem nos dado capacidade, inteligência para pensar essas coisas. E nós devemos ser o quê? Prudentes. Nós devemos ser astutos, sábios em aplicar bem, fazer valer bem aquilo que o Senhor tem nos confiado para que a gente possa usá-lo também de boa forma. Então, busque conselhos. Talvez você tome essa decisão. Então, eu quero investir melhor, eu quero pensar melhor aqui como estão os meus recursos. Busque conselhos com irmãos que já estão mais à frente na caminhada, que tenham alguma intimidade com isso, que possam te ajudar a entender essas questões. Diversificar sempre que possível. Talvez você já tenha ouvido uma expressão que é não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Há divergências em relação a isso, mas eu acho que é um conselho prudente. Então, de vez em quando surge aí na internet alguém que fala assim, não, peguei o meu carro, vendi o meu carro, comprei fiz determinado investimento e, puxa, 1 ano depois eu comprei 25 casas, 3 jatinhos, 2 iates. Vocês vão ouvir essas coisas, tá? Mas diversifique, pegue um pouquinho do seu dinheiro, mas ele é tão pouco. Então, talvez não seja o momento de você diversificar, talvez seja o momento de você concentrar num tipo de investimento. Qual? De novo, procure conselhos, procure pessoas que vão poder te ajudar com essas orientações mais técnicas, tá? Mas pense nisso. Se você já tem ali um valor que você gostaria, agora eu tenho tudo aqui em CDB. Alguém aqui nunca ouviu falar de CDB? Todos. Milagre. Todos já ouviram falar de CDB. Então, eu tenho tudo em CDB, mas eu gostaria de diversificar com Tesouro Direto, por exemplo. Quanto? Qual que eu vou fazer? Pesquise, leia sobre isso. A gente tem muito material na internet que fala sobre essas questões e que você vai poder, até ao conversar com outros irmãos, entender um pouquinho desse contexto, tá? Considere os custos disso. O custo financeiro, alguns desses investimentos têm taxa de administração, tem alguns custos que talvez não estejam muito claros para você, então faça perguntas.
o seu tempo e o seu esforço para fazer isso também. E só faz sentido considerar opções de investimento se a sua contribuição é regular, proporcional e generosa. Porque se você fala assim, ah, não, então eu vou deixar de ofertar, porque aí eu vou ter mais para investir. Meus irmãos, vamos considerar as coisas na sua ordem de prioridade, né? Eu vou investir aquilo que eu estou economizando. E o dar é parte do meu gastar. É parte do dinheiro que eu tenho um compromisso em ofertar para a minha igreja local. Para a gente caminhar para o final, opções de investimento. Poupança, quem já ouviu falar? Todo mundo, né? Então tá bom. Até o Nevardo, que não é daqui, já ouviu falar de poupança. Poupança. O que falar da poupança? Não é bom. Fuja, alguém falou aí, eu não vou nem repetir, assim, não vou nem dizer quem foi e tal. CDB, Tesouro Direto. Tesouro Direto são títulos do governo, tá? O governo vende um título para você para que você financie e o dinheiro possa aplicar ali o seu dinheiro. Hoje há títulos do Tesouro com juros altíssimos, o que significa o quê? Significa mais risco de que ponto de vista? Se o governo está te pagando mais para você emprestar dinheiro para ele, isso significa que ninguém quer emprestar dinheiro para o governo. Se todo mundo quisesse, se o governo estivesse ok, ele não iria te remunerar tanto para você deixar o seu dinheiro com ele, o seu capital. Tem títulos do Tesouro hoje pagando 15% ao ano. 15% é muita coisa. Tá? 15% é muita coisa. Fundos de investimento, não vou entrar no mérito, é uma salada ali dentro, mas tem fundos de ações, multimercado, tal. Ações no Brasil e o que é chamado de BDR, que são ações lá de fora, que têm recibos para serem negociados aqui no Brasil. Então, você fala assim, puxa, eu gosto muito da Tesla, né? Os carros do Elon Musk são ótimos, mas, pô, eu não tenho como comprar uma ação dele lá na Bolsa dos Estados Unidos. Existe o BDR da Tesla, que é esse recibo da ação deles aqui no Brasil, que você pode comprar. Ações fora do Brasil, se você tiver como, você tem essa possibilidade de comprar ações fora do Brasil também. Investir em ouro, investir em dólar. E eu deixei ali, por último, criptomoedas. Todo mundo já ouviu falar de criptomoedas também, né? Investimento seguro, tranquilo. Você põe o dinheiro lá, você dorme, pode ser que tenha virado pó no dia seguinte. Tá? Eu tenho uma história interessante. Um tempo atrás, não faz muito tempo não, tá? Eu tinha uma conta numa corretora e eu peguei um valor pequeno e falei para os meus filhos tomarem uma decisão técnica. Falei assim, venham aqui, escolham uma criptomoeda que vocês achem legal, pela carinha da criptomoeda, e a gente vai comprar esse valor aqui X da criptomoeda. Resumo da ópera é, de todas as criptomoedas, eram 3? Isso, bem lembrado. Foi dos avós, a gente pegou o dinheiro, perfeito, né? O dinheiro que os avós deram não foi nem do nosso bolso, foi do bolso dos avós, bem lembrado. Nós fomos lá e compramos. Aí, Daniel, eu quero essa aqui do sapinho. O resumo da ópera é o seguinte, o valor que foi colocado lá, sobrou nada. Tá? Tudo bem que a decisão foi aleatória. Ah, eu gosto do sapo, eu gosto do unicórnio, e todos eles viraram pó, tá? Mas é uma opção. Muitíssimo arriscada. Mas, quanto maior o risco, maior a possibilidade que você tem de retorno. Só que você não vai pegar, assim, você não vai pegar o dinheiro do seu aluguel e falar, eu vou agora tentar triplicar esse dinheiro em uma semana, porque você pode conseguir, meu irmão, mas você pode perder tudo também. E a gente, em geral, nunca pensa em perder tudo. A gente sempre é enviesado para o seguinte, eu vou conseguir. Só que pensamento positivo nessa hora não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar em nada. Então, assim, só olhe para isso, e eu sei que tem alguns irmãos aqui que já leem sobre o tema, que tem até criptomoeda, mas só olhe para isso depois que você tiver feito tudo o que a gente já falou antes. Se você já fez seu inventário,
se você já sabe quanto você pode poupar, se você tem sido fiel na sua oferta regular, se você já tem outros investimentos que te dão essa reserva de emergência que você tem. E aí, talvez, um dia, você pegue R$50 e fale assim, deixa eu ver aqui, né? Bitcoin, esse negócio é interessante, tal. Pá. Então, não considere essas coisas como uma prioridade do seu investimento, porque você vai se dar mal. A chance é de 99,9% de você se dar mal. Vocês entenderam? Vocês vão se dar mal se você fizer isso aleatoriamente, como eu tentei fazer com os meus filhos. Não vai dar certo, tá? Mas, de novo, você só vai ouvir, igual um Instagram, você só ouve as histórias de sucesso, né? As pessoas botam lá, não, eu multipliquei o meu dinheiro por 25 vezes. É real, você nunca vai saber. Você nunca vai saber. Então, muito cuidado com isso, tá? E para a gente terminar, o gráfico da poupança, porque a gente fala assim, a poupança é segura, pô. Eu boto meu dinheiro lá, a hora que eu quiser, eu vou lá, resgato, eu uso. Mas olha que interessante. Aquele gráfico de linha é a inflação. O gráfico que vocês dizem que é laranja, ou agora é vermelho, vermelho, isso aí. Vermelho é o rendimento da poupança. Quantas vezes o rendimento da poupança ultrapassa o gráfico de linha? Poucas vezes, né? E a gente tem ali de 95 a 2024. É um recorte de 30 anos. O que significa o seguinte, você não pode apenas olhar para quanto rendeu a poupança ou qualquer outro investimento que você tenha. Você tem que levar em consideração os efeitos da inflação. É por isso que um dos nossos objetivos é, minimamente, repor a perda da inflação. Então, o seu investimento ele tem que render acima da inflação, para que você tenha, de fato, um ganho real. Senão, você vai ter ali um ganho nominal, rendeu 6%, a inflação foi de 7%. Você, na verdade, perdeu 1%. Tá? Então, de novo, é informação para a gente pensar sobre as coisas e tomar boas decisões. Inclusive, em alguns anos ali, nem empatou, né? Você vê o gráfico azul para baixo do zero, significa que você perdeu dinheiro na poupança. Aquele investimento que todo mundo diz que é bastante seguro. E aí, também vai ficar para vocês verem em casa depois, são os investimentos que em 2024 tiveram maior rendimento. E, para exercício na próxima aula, que ações você tomou sobre suas finanças pessoais com as aulas que participou até agora? Seja sobre inventário, sobre investimento, sobre como gastar os seus recursos, que são do Senhor, na verdade, e compartilhar algo que você aprendeu sobre, especificamente a aula de hoje, economizar, gastar, dar e investir. Tá bom? São 10:02, eu vou orar para nós encerrarmos a aula de hoje. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de considerarmos assuntos tão importantes, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos os recursos que o Senhor tem nos confiado, que nós possamos ser maduros ao avaliar como temos gastado o nosso dinheiro, que nós possamos pensar e considerar com oração como economizar para o bem da nossa família, para o socorro dos irmãos, para sermos generosos, Pai, em nossas ofertas. Que o Senhor nos ajude a tomarmos essas decisões e a praticarmos esses pequenos hábitos, Senhor, para mudar a forma como temos feito isso. Em nome de Jesus. Amém.